Cheguei na correria. A palavra de Deus colocou no meu coração para essa noite. Eu tenho 3 perguntas para fazer antes de começar essa palavra. Ela se conta lá em Isaías 43:19. Se quiser colocar minha versão um pouco diferente. Eu queria perguntar a vocês: quem é que gosta de coisas novas? Quem gosta de coisas novas? Ninguém gosta de coisas novas? Quase ninguém gosta de coisas novas? Quem tem medo de coisas novas? Às vezes tem, não tem? Às vezes tem situações que a gente tem medo de coisas novas, né? E quem é que sempre está preparado para coisas novas? Rodrigão, eu sempre estou preparado para algo novo. Quem aqui sempre está preparado para uma coisa nova? Ninguém? Sempre? Sempre? A palavra de Deus se conta lá em Isaías 43:19, que ele fala assim: eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no ermo, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. Eu sei que o tema do nosso congresso de música é a santidade, e quando eu preparei essa mensagem, antes de ir para o acampamento, e lá no acampamento também, eu nem estava muito assim, ligado que seria o congresso nessa semana, pensei que seria na outra, e eu vi a Erika colocando no grupo da igreja, eu falei: caraca, mano, tema santidade. Eu preparei um caminho falando de algo novo, uma mensagem falando de algo novo. Só que depois eu, meditando lá em cima na igreja, que é um pouco mais alto, lá onde pega sinal de telefone, eu pude falar com os pais, que no sítio não tem sinal de telefone. Eu pude ver que esse tema tem tudo, essa amizade tem tudo a ver com o tema. Porque não tem como você ter uma vida de santidade se você não experimentar algo novo. Não tem como você ter uma vida de santidade se você não deixar coisas passadas para trás e procurar e receber o algo novo de Deus na sua vida. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria que existem finais necessários para um novo começo. Existem finais necessários na sua vida para você ter uma vida de santidade. Existem finais necessários na sua vida para você poder fazer aquilo que Deus quer na sua vida. Eu separei 5 pontos dessa mensagem para poder falar com vocês. E o primeiro ponto, ele diz que Deus tem algo novo para você. Quem que acredita que Deus tem algo novo para você? Todo dia, todo santo dia, Deus tem algo novo para você. Tem aquele dia que você acorda, que você vai para o trabalho, ou você vai para a escola, ou você vai para algum lugar, que você não pode experimentar algo novo, que você não pode dar um passo diferente daqueles dias que sempre são, você sempre faz a mesma coisa, que você pode fazer algo diferente para chegar numa santidade, que você pode fazer algo diferente para receber aquilo que Deus tem para você. Tem 2 exemplos na Bíblia que falam primeiro sobre aquele povo hebreu, quando Moisés ele foi chamado para libertar aquele povo ele teve que deixar o Egito para poder experimentar algo novo. Deus tinha um plano, concorda comigo? Deus tinha um plano. Se demorou 40 anos não foi culpa de Deus, mas Deus tinha um plano, Deus tinha algo novo para ele. Um outro ponto que eu quero tocar na Bíblia é a história de Abraão. Deus falou o que? Sai da sua terra para a terra que eu te mostrarei. Era algo novo. Ele tinha aquela vida dele ali, só que Deus falou: acabou. Você tem algo novo para você. Então, se a gente parar para analisar as 2 histórias, elas têm um chamado de Deus, tem um aviso de Deus para experimentar algo melhor, para ter aquilo novo na vida. Concorda comigo? Só que tem um porém nessas 2 histórias. Embora Deus tenha algo novo para aquelas 2 histórias que falam na Bíblia, lá em Romanos 4:20, diz que Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer aquilo que havia prometido.
Abraão tinha certeza. Já o povo hebreu já não teve tanta certeza disso. Caminhos eles esmoreceram, caminhos começaram a duvidar. Diferente de Abraão. Mas para Deus fazer algo novo, você tem que ter fé e certeza de que Ele fará, assim como Abraão. Ele tem algo novo. Eu acabei de falar que Deus tem algo novo e vocês acabaram de crer e responder e falar que acredita que Deus tem algo novo. Mas para isso você tem que acreditar e tem que ter fé. E o segundo ponto que a gente entra é uma pergunta: você acredita na promessa? Você acredita que Deus tem algo novo para você? Você acredita que aquilo que Deus colocou no teu coração para você melhorar de vida, melhorar sua vida espiritual, para você ter uma vida de santidade, como diz o tema do congresso? Você acredita que Deus tem algo novo para você? A história da Bíblia fala sobre 3 homens: Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem lembra essa história? Da fornalha. Estavam no local, né, onde eles foram avisados, assim como todos que teriam uma trombeta ou algum instrumento tocando, e assim que esse instrumento tocasse, teriam que se prostrar. Não era isso que estava dizendo lá? E na Bíblia diz que assim que o aviso foi dado, o instrumento tocou. Todo mundo fez o quê? Todo mundo se prostrou. Menos quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque eles estavam preparados para aquele momento. Nós estamos preparados para aquele algo novo de Deus? Porque eu garanto que se eles não estivessem preparados, eles não estivessem focados, se não estivessem com a mente em Deus, aquilo que eles acreditavam, eles também teriam se prostrado naquele momento. Só que além deles terem a certeza de que Deus era Deus, porque chega um ponto na palavra que ele fala para o rei assim: você pode me jogar nessa fornalha, eu tenho certeza de que o meu Deus, Ele não vai deixar que nada aconteça comigo. E se mesmo assim acontecer eu morrer, é porque Ele quis. Então eu aceito isso. Então, além de Deus ter algo novo para você, além de você acreditar que Deus tem algo novo para você, você também tem que estar preparado. Lembra as 3 perguntas que eu fiz? Você tem que estar preparado para isso. Neemias, ele conta uma história de Neemias que ele estava reconstruindo os muros. Não é isso? Reconstruindo aqueles muros, sendo que tinha 2 homens, que eram Sanbalate e Tobias, que estavam tentando o quê? Dispersar Neemias. Mas ele não. Ele estava preparado. Ele estava focado. Porque se ele não tivesse, ele também não teria erguido aqueles muros. Você tem que estar preparado, tanto para os boatos que aconteçam, tanto aqui pelas pessoas que tentam te desanimar, de não deixar você ter uma vida de santidade. Você também tem que estar preparado com as próprias pessoas que você lidar no dia a dia, porque senão você não consegue. Porque na Bíblia também fala de 2 homens, que ele e mais 8, eles foram, vamos botar a palavra, escalados para conhecer a terra de Canaã. Deus falou só: tem uma terra boa para você, uma terra que ela mana leite e mel. Vocês vão lá, vão colher o fruto dessa terra e vão trazer de volta e dizer como que é, se os muros são fortes, se o exército é forte, se a terra é boa. Só que antes dele mandar ir, ele falou: a terra que eu hei de dar a você. Deus garantiu que ia dar. E foram os 10 conhecer a terra. Só que voltaram os 10 com o mesmo problema, mas com 2 visões diferentes. 8 falaram assim: ó, realmente a terra é boa, a terra manutentiva, a terra é maravilhosa, só que lá tem gigantes. Lá tem um povo muito forte de guerreiros que nós não vamos conseguir contra eles. Eles são muito fortes. E teve 2 que falaram assim: não, realmente tem um povo forte, tem guerreiros, né? Tem gigantes? Tem. Só que vamos em nome do Senhor.
nós vamos conseguir contra eles. Só que aquele povo se apegou com o que os outros falaram, até porque os outros eram a maioria. Não sei se isso naquela época implicava. Eles se apegaram aos 8 e não aos 2. Só que no final da história ela diz que aquele povo chegou à terra de Canaã. O povo chegou. Só que os 8 e mais alguns, né, de maiores idades, não entraram na terra prometida. Só entraram a descendência, né? Só entraram os netos e bisnetos daqueles que não acreditaram, mas os 2 que acreditaram estavam no meio. Tanto é que um até substituiu Moisés lá, né? Seguindo com o povo. Então, além de você estar preparado, estar focado, além de você ter cuidado com as pessoas que em volta possa te desanimar, você também tem que estar preparado com quem está do seu lado. Porque infelizmente até quem está do nosso lado, muitas vezes não está do nosso lado. Tem uma frase, quem está do teu lado, não está do teu lado, alguma coisa assim. Então você crê na promessa, você sabe que Deus tem algo novo para você, só que você também tem que estar preparado. Mas o grande problema também foi quando eu perguntei aqui, né? Porque além de você acreditar, além de você saber que Deus tem algo novo para você, além de você estar preparado, o novo muitas das vezes nos assusta. O novo muitas vezes nos assusta. Eu estava até conversando com o Ju uma vez, que eu estava para trocar de carro, eu estava muito nervoso, caraca, não vai dar certo, aquele medo, e não dormia e tal. Aí ela foi e sentou, cara, você tem que ter fé, você tem que acreditar. É algo novo, mas é algo bom para você. Eu parei, pensei, eu estava montando essa mensagem aqui praticamente naquela época. Eu falei, pô, mais um ponto que eu vou colocar nessa mensagem, porque o novo realmente assusta. A Bíblia fala de um leproso, que esse leproso ele se encontrou com Jesus e Jesus o curou. Ele queria que Jesus o curasse. Concorda comigo? Só que você concorda comigo que, parando para ver legal, depois que Jesus curou ele ficou pobre? Ele já não tinha muita coisa, mas o que ele tinha já não podia voltar atrás. Porque se ele volta para o leprosário, ele pega a lepra de novo. Então o pouco que ele tinha, o nada que ele tinha, ele perdeu. Ele teve que ter fé, teve que acreditar, ele teve que ter a certeza de que Deus ia fazer o melhor para ele, assim como Jesus fez na vida dele. Quem aqui já viu filhote de borboleta? Levanta a mão. Já viu filhote de borboleta? Quem já viu filhote de borboleta? Ninguém nunca viu filhote de borboleta? É isso aí. Não existe filhote de borboleta, existe a largata. Não existe filhote de borboleta, existe a largata. Pois ela nasce largada. E obrigatoriamente, para ela voar, ela tem que passar por onde? Ela tem que passar pelo casulo. E sem fugir, né? Porque o casulo é apertado. Concorda comigo? O casulo é apertado, mas ela não pode fugir do casulo. O casulo, além de ser apertado, ele é escuro. Concorda comigo? E além de ser apertado e escuro, ele é solitário. Está lá sozinho. Apertada no escuro, mas se ela não passar pelo casulo, ela não sai voando. Mas concorda comigo que a largata e a borboleta são a mesma pessoa? Em fases diferentes? A largata e a borboleta são a mesma pessoa em fases diferentes. Mas para ela experimentar o novo, ela teve que passar por isso. Muitas vezes assim é a nossa vida. Para a gente experimentar o novo, muitas vezes você vai passar por lugares escuros, lugares apertados, e muitas das vezes você vai pensar que você está sozinho. E quando eu digo que você vai pensar que você está sozinho, é porque você não está, porque você tem Deus. Mas mesmo assim, os problemas, as dificuldades vão te fazer você pensar que você está sozinho. É igual o tema santidade. Para você
não vou dizer você ser santo, mas você buscar a santidade é muito difícil. Tem coisas que você não consegue, ou que você acha que você não consegue, que é talvez até mais fácil você passar pelo casulo do que você largar isso. Mas existe, concorda comigo? Só que muitas vezes você passa sozinho também, ou você pensa que está sozinho. Mas você sabe por que o casulo é escuro? Para dar cor às asas. Lembra aquela borboleta bonitona, como sai, roxa, amarelo com laranja? O casulo é escuro por isso. Sabe por que ele é apertado? É para dar força nas asas. Uma vez eu vi uma pessoa que ela abriu o casulo. Ela abriu o casulo. A borboleta não conseguiu voar. Ela ficou capengando, as asas meio, como eu posso dizer, não chegou a formar as asas. E depois o vídeo parou, acredito que ela morreu, porque ela ficou, porque viu uma pessoa e não permitiu. E muitas vezes você passa por dificuldades e você às vezes não tem ninguém no seu lado, é porque tem coisas que você vai ter que passar sozinho. Vai ter coisas que é só você e Deus. Mas Deus, por que ninguém me ajuda, por que ninguém faz? É porque às vezes você tem que passar sozinho. Tem coisas que você vai ter que passar sozinho. Ela precisa passar por isso para realizar o sonho de voar. E com a gente é a mesma coisa. Temos que passar às vezes por lugares, obstáculos, dificuldades, para poder experimentar um novo de Deus, como diz a palavra, para poder buscar uma melhor santidade naquilo que a gente precisa deixar. Então você lembra o que a gente falou? Você acredita no novo? Sim. Você acredita na promessa e no novo? Sim. Você está preparado para o novo? O novo muitas das vezes assusta. E o quinto ponto foi o que Deus falou mais comigo, e às vezes é o mais difícil na nossa vida, é que para você viver o novo, muitas das vezes você vai precisar fechar ciclos. Para você experimentar o novo, a maioria das vezes, aquilo que Deus quer para você, você vai ter que fechar ciclos na sua vida. E isso é muito, muito, muito difícil. Porque às vezes são coisas que você tem passadas, que vem de geração, vem do seu pai. Tem uma história que fala que um certo senhor, ele foi fritar uma salsicha e ele cortou as duas pontas e fritou a salsicha. Aí a pessoa perguntou: cara, mas por que você cortou essas duas salsichas? As pontas da salsicha? Não, porque eu aprendi assim. Aí foram investigar o pai dele, que também cortava as duas pontas da salsicha, mas porque não sabia. E foram ver do avô, do neto, do avô, do tataravô, e foi descobrir que na época do tataravô, a dificuldade era tão grande que a frigideira era muito pequena, e a salsicha não cabia dentro da frigideira. Então tinha que cortar as duas pontas para poder fritar a salsicha. Só que concorda comigo que depois de um tempo essas pessoas não precisavam mais daquilo? Foi por causa de uma necessidade, foi por causa de uma dificuldade, que não serviam para eles, e sim apenas para os avós, para os pais, bisavós. Muitas vezes a gente assim também, a gente fica carregando coisas passadas de parentes. Eu conheci um amigo meu que ele tratava o filho dele com uma rigorosidade muito grande, porque ele foi tratado assim, e depois ele descobriu que o avô tratava o pai. Só que eu sentei e conversei: cara, o filho é seu, mas você acha que tem necessidade de você? Não, é porque eu aprendi assim, e o meu filho vai aprender assim. O pai dele é ele. Eu falei: amém. Mas não tinha necessidade. Muitas vezes você se apega em alguns lugares que eu digo, pode ser trabalho, escola, ou qualquer tipo de lugares, aquilo que Deus te mostrar no seu coração, e você fica tão plantado naquele lugar, tão apegado, que às vezes Deus tem algo maior, mas por isso você não floresce.
Eu conversei com um certo pastor, uma vez ele falou que tinha uma planta, e ele foi visitar um outro pastor, e ele viu aquela mesma planta dele, com a flor bonita, a flor maior, bem desenvolvida. Ele falou, cara, não é possível, eu tenho essa planta em casa no jarro. Ele gosta muito de planta. Minha planta não faz isso. Aí o cara falou assim, experimenta pegar essa planta e plantar num lugar maior, porque as raízes dela vão se soltar mais, vão crescer mais e vão florescer. E a gente se apega com isso. Às vezes é um trabalho, às vezes é um curso, às vezes é qualquer coisa que Deus já falou, cara, não é. Eu tenho algo melhor. Eu tenho uma proposta melhor, eu tenho algo novo, eu tenho algo para você crescer mais. Mas a gente se apega às vezes em jarros pequenos e não experimentamos o novo por isso. Esse dia eu estava escutando uma mensagem, escutando a mensagem, eu ouvi uma história muito bacana também que falava sobre o novo, e por coincidência eu estava montando essa mensagem. Essa história ela conta que tinha um sábio e um aprendiz, que eles saíram para uma viagem de aprendizado, e pegaram um caminho, como diz o texto, caminho ermo, caminho difícil, meio deserto. Eles avistaram um pé de ingá lá na frente, sentiram muita sede, e em frente ao pé de ingá tinha uma casa feia, mal pintada, o jardim era matos grandes, só que eles estavam com tanta sede, que eles bateram palma, e veio um rapaz atender. Ele falou, tudo bom, irmão? Estou viajando com o meu sábio aqui, eu sou aprendiz dele, e senti muita sede. O cara, não, que isso, entra aí, toma um copo d'água. Quando ele entrou na casa do rapaz, e ele foi buscar um copo d'água, eles começaram a observar a casa feia, os móveis velhos, porta toda sem condição, a casa não tinha condição de uso. Ele virou para aquele cara e falou assim, você mora aqui? Ele falou, eu moro com quem? Eu moro com meus filhos e minha esposa. E como você sobrevive aqui? Ele falou, a gente tem uma vaquinha. Essa vaquinha ela dá leite, e com o leite dessa vaquinha a gente toma um pouco desse leite, e o que sobra a gente vai até a cidade e vende. Aí compramos um mantimento, trazemos para casa, e assim a gente sobrevive. Aquele sábio ficou meio com pena, pediu obrigado e saiu pelo mesmo caminho que ele estava indo. Ele se deparou com um precipício. E quem estava na ponta do precipício? A vaquinha. Na ponta do precipício. O aprendiz falou, meu Deus do céu, se essa vaquinha cai, o que vai ser daquela família? Eu tenho que tirar ela dali. O sábio fosse chegando perto da vaquinha, olhou para o precipício, olhou para a vaquinha, olhou para o caminho, olhou para o aprendiz, foi lá e empurrou a vaquinha do precipício. O aprendiz na hora ficou nervoso, você está maluco? O que você fez? O que vai ser daquela família? O sábio não falou nada, pegou suas coisas e foram embora por aquele caminho. Quer saber o final da história, né? 10 anos se passaram. Ele ainda está ali nervosa. Ele ainda está querendo saber qual o endereço da família para fazer a doação. 10 anos se passaram. Aquele sábio já havia falecido, né? E o aprendiz pegou aquele mesmo caminho que ele tinha pego. Quando chegou um pouco pelo meio do caminho, ele deparou com uma casa linda, totalmente diferente do que ele tinha visto. Que casa linda. Quando ele olhou para o lado direito, tinha um pé de ingá. Lembra do pé de ingá? Um pé florido. Na época não tinha nem fruta. Um pé florido de ingá. A casa tinha pastos. E não tinha só uma vaquinha não, tinha várias vaquinhas, tinha ovelha, tinha cavalo, tinha muita coisa naquela casa.
aprendiz parou, rapaz, alguém veio aqui e mudou a história dessa família. Teve pena. Ou até comprou, né? Porque eles morreram de fome, o cara da vaquinha morreu. E foi lá. Bateu palma. E para surpresa do aprendiz, o rapaz que veio atender ele foi o mesmo rapaz de 10 anos atrás. Dessa vez com uma boa aparência, barba feita, com a roupa bonita. O aprendiz ficou nervoso e falou: meu Deus do céu, o que esse cara fez? Falou: o senhor lembra de mim? Eu passei aqui um tempo, cara, muita gente passa por aqui. Não, 10 anos atrás, ele, rapaz, faz muito tempo. Tava eu e um sábio, tal, o cara, lembrei. Quando vocês passaram no mesmo dia, no dia seguinte, aconteceu uma tragédia na minha família. O sábio coçou a cabeça. Mas me conta, o que aconteceu? Estava igual ele, nervoso. O que aconteceu? Aí ele falou: no dia seguinte saiu para procurar a vaquinha, que ela não voltou para casa. E para nossa surpresa, ela estava morta no precipício. Mas aí o que aconteceu? Estava igual ele, mas o que aconteceu? A melhor coisa da nossa vida. Mas como assim? Porque sentimos fome. Não tinha o que comer. Eu tive que ir da cidade. E lá arrumei um emprego. E pude comprar mantimento para minha família. Minha esposa, que não levantava da cama, ela se empolgou com essa história e foi comigo. E também arrumou um emprego. E meus filhos foram, arrumaram um emprego também. E hoje essa é a nossa casa, essa é a nossa fazenda, esse é o nosso pomar, essa é a nossa vida. O melhor dia da minha vida foi quando mataram a nossa vaquinha. E para você ter vida de santidade, para você experimentar o novo, tem muitas vaquinhas que nós temos que empurrar do precipício. Tem muitas vaquinhas que não é as pessoas chegarem e empurrarem, não. A gente chegar, a gente mesmo empurrar do precipício. Ah, Rodrigo, você está falando isso querendo me ensinar alguma coisa? Não, porque eu entendi também que eu também tenho as minhas vaquinhas. Não estou dizendo que eu não tenho, então, porque antes de falar para vocês, essa mensagem também tocou muito no meu coração. Então, temos várias vaquinhas para matar na nossa vida. Tem uma frase que diz: ou você muda, ou tudo se repete. Tarde foi ontem, hoje ainda dá tempo. Tarde foi ontem, hoje ainda dá tempo. Tem uma segunda frase que eu peguei também e gostei muito, que diz que alguns ciclos na sua vida, assim como na minha vida, eles precisam de tempo. Concorda comigo? Alguns ciclos precisam de tempo para experimentar um novo, não é isso? Mas alguns ciclos precisam de fim. Tem alguns que precisam de tempo, mas tem muitos outros que precisam de fim. E para você alcançar a santidade, e para você alcançar algo novo, tem muitas coisas que vão precisar de fim, mas tem muitas outras que vão precisar de fim. Desculpa, algumas vão precisar de tempo, mas tem muitas outras que vão precisar de fim. E assim encerra a mensagem de hoje.